Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pelo canal 23, mais uma edição do Star News Esporte desta terça-feira. Hoje o programa está começando no horário, hein, Nazi? Acho que pela primeira vez na nossa história aqui da televisão, hein? O programa está começando no horário, são 9h02 da noite e nós estamos iniciando aqui esta edição do Star News Esporte. Você pode sintonizar o nosso canal 23 para quem tem a Cabonet aqui em Penápolis, no cabo, né? No canal 23 e na internet, né? O www.canal23.com.br, tá certo? Aí o pessoal já começa a colocar todas as situações, tá bom? www.canal23.com.br, é só clicar lá no ícone assista ao vivo e você vê esse programa, portanto, ao vivo em qualquer lugar do mundo. Basta ter aí um bom computador, você assiste a nossa programação. O contato aqui com a gente é contato@canal23.com.br, o nosso telefone é o 3652-4141. Esse programa tem o patrocínio da Clínica Cial, tratamento odontológico é na Clínica Cial, e com a gente também Pamplona, Usina de Negócios, 3652-2977. Um convidado especial no programa de hoje. Primeiro eu vou apresentar aqui Maurício Oscar Franco Marques. Um abraço, Galo, boa noite. Boa noite, Célio, boa noite ao nosso convidado. E é um prazer ter você aqui conosco, principalmente porque você é um homem de história no futebol. Você, depois de 14 rodadas, está levando o Penapolense numa situação super especial, que envaidece, que engrandece e que valoriza tudo uma cidade. Esperamos que esse intuito os jogadores têm assumido, e tenho certeza que terá, que a gente tem contato, tem amizade com alguns deles, e a gente percebe isso no seu dia a dia. Então, Edson, fica aqui, você que, inclusive, eu trabalhei como árbitro com o jogo teu, tivemos histórias juntos, e é um prazer imenso, do fundo do meu coração, ter você não só aqui presente, mas principalmente como um profissional do futebol em Penápolis. E eu também estou iniciando há um ano e pouco já uma oportunidade, sem me tirar do buraco, Sérgio de Oliveira, nem me tirando da sarjeta, não. Mas sim, me dando a oportunidade de trabalhar. Ele é bem de vida. Não, não sou não. Me dando a oportunidade de voltar a manter contato com esses profissionais da minha época, e duas pessoas que no ramo de comentarista é o Fabrini lá na Rede Vida e o Célio aqui na Difusora, no qual a gente tem que ter consideração e tem que sempre lembrar esse fato, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A gente sempre vive em grupo, e o grupo e em comunidade que a gente alcança os nossos objetivos. Muito bem, nós estamos recebendo aqui a visita, o Galo já falou, do técnico do CAP, Edson Só. A gente está tentando trazer o Edson aqui já há umas 4 semanas, né, Edson? Mas nessa semana deu certo. Tudo bem, Edson? Um abraço, prazer em tê-lo aqui. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Célio. Boa noite, Maurício, a todos os telespectadores. Uma satisfação estar aqui presente com vocês. Duas pessoas que nós já conhecemos de longas datas, né? O Maurício citou alguma situação aí na época que eu jogava, que ele apitava, enfim. Mas eu acho que nesse momento, né, a grande importância e a grande razão de nós estarmos aqui é relacionada ao CAP, né, o Clube Atlético Penapolense, que hoje tem o privilégio, né, de disputar um quadrangular final, né, um campeonato tão disputado, tão difícil, né, que graças à competência, né, de todos que estão envolvidos dentro desse processo, de todos os segmentos, né, começando pela diretoria, conseguimos, né, essa façanha, eu digo, porque eu conheço bem essa competição e sei das dificuldades, e hoje o CAP está presente no quadrangular final, e com chances, claro, e muitas, né, de sonhar com possível conquista, de sonhar com possível acesso. Sabemos de todas as dificuldades, mas o empenho está sendo muito grande, e eu tenho certeza que nós vamos, né, lutar com todas as forças, com todas as nossas condições, para que essa realidade aconteça e o torcedor possa ser premiado. Muito bem, o Edson Só jogou aqui em 1985. Eu, quando estava começando na rádio, o Edson Só
era jogador do CAP, usava um bigodinho, né? Jogava no meio campo, era habilidoso para chuchu, né, Edson? Tinha cabelo. Bastante negócio de cabelo, né? Bastante cabelo. E o Edson foi um excelente meia-direita que o CAP tinha. Você lembra daquele time de 85? Eu lembro de alguns jogadores. Eu lembro daquele Serginho, que era um volante que era carioca. Lembro do Lino, lateral esquerdo. Você estava naquele jogo da confusão lá em Fernandópolis? Fernandópolis estava. Meu Deus. Então o Lino tinha, nesse time de 85, vamos ver se eu me recordo, tinha o Serginho, tinha o Lino, tinha o Djalma, o centroavante. Tinha o Djalma, o centroavante, tinha o Serginho, não, tinha o Ricieri. Ricieri, que era o volante que jogou no Tanabi, era de Rio Preto, né? Exatamente. O Ferreira deve estar por aí. O Ferreira, que era cunhado do Afonsinho, né? O Ferreira, jogava demais, né? Jogava muito. Era Ferreira, Edson, meio campo era Ferreira, era Ricieri, Ferreira e Edson só. O ataque era, tinha o Djalma, né? Djalma, não estou lembrando do atacante. Mas tinha uma outra situação. O lateral esquerdo era o Lino, que ele não era canhoto, ele era destro, mas ele pegava a bola do meio, marcou um golaço em Fernandópolis, deu um chapéu no jogador, mandou do meio campo, e depois ele teve a infelicidade de dar um soco na cabeça de um jogador do Fernandópolis. Verdade, rapaz. O cara foi parar na UTI. Eu não sei nem se o time foi, eu lembro do nome do jogador, era Du, jogou no 15 de Jaú, era um baixinho, pequenininho, jogador que jogava no Fernandópolis, né? Exatamente. E deu um rolo danado, a rádio acompanhou, o cara foi para UTI, problema de traumatismo craniano, meu Deus do céu, deu uma confusão danada. Então você estava naquele jogo lá? A gente sair de lá, foi pedra para tudo quanto é lado, a rádio viajava naquela época para a delegação, nós tivemos que abaixar todo mundo no assoalho, no corredor, no ônibus, porque a pedra comeu solta e não ficou um vidro sequer do ônibus do CAP naquela oportunidade. Exatamente. Mas a gente conseguiu sair de lá por volta de 10 horas da noite, né, Edson? Correto. E você jogou futebol profissional, Edson? Vamos começar falando um pouquinho de você, depois nós vamos falar dessa grande façanha do CAP. Acima de qualquer coisa de analisar, que nós somos todos apaixonados pelo CAP, a gente quer, nós que acompanhamos o CAP, eu falei de 85, né? Foi o ano que eu comecei a narrar futebol na Rádio Difusora, nós estamos em 2012, então já se vão aí 27 anos. Exatamente. 27 anos já. E a gente tem um envolvimento com a história do CAP e particularmente eu, como profissional, nunca vivi um momento como esse que o CAP está vivendo, chegar tão pertinho da primeira divisão. Eu acho que não caiu a ficha ainda de muita gente, e essa é a expectativa até que caia nos próprios jogadores do CAP, que nós temos 50% de chance de subir, né, para a primeira divisão. E temos 50% de chance de não subir. Tudo vai depender do desempenho do CAP no campeonato. Porque é um campeonato que acabou levando o CAP para o quadrangular final. Desse quadrangular final, dos 4 times, 2 sobem, então a chance é de 50%. Então se você ganha os jogos, por exemplo, todos dentro de casa e busca um empate fora, numa competição que tem Red Bull, Noroeste e São Bernardo, é certeza que com 10 pontos o CAP pode sonhar aí com uma segunda vaga, por exemplo. Talvez não disputar o título, mas com uma segunda vaga, quase certeza. Então, é um momento meio que inédito na história do futebol profissional, né? Nós temos aí o Canal 23, está nessa luta, né? Vão apoiar o time do CAP, nós estamos fazendo uma campanha na rádio. Nós achamos que o diferencial nesses jogos aqui dentro de Penápolis são dois fatores que eu acho que nós temos que ter a nosso favor. É a torcida, mas não é aquela torcida que vai no campo, é torcida mesmo, não é? A gente não pode ter ali plateia, uma plateia como a gente tem, por exemplo, no teatro, quando tem uma cena mais aguda, aplaude. Quando a gente tem no tênis, quando termina um set, aplaude, não. É torcida de futebol, aquela torcida que participa. Aquela torcida que fez o CAP virar o jogo contra o Audax, aquela torcida que fez o CAP virar o jogo contra a Ferroviária de Araraquara. É esse tipo de manifestação que nós queremos no estádio domingo. Então, tecnicamente a gente pode ter alguma dificuldade, nós temos os nossos limites, até a gente fica fazendo a pergunta, será que o CAP chegou no limite dele, que era se classificar, primeiro se manter, depois se classificar, e esse é o limite do CAP, ou a gente tem alguma coisinha a dar a mais? O grupo não vai mudar, não tem como contratar mais jogadores, não tem, absolutamente não tem. Então, o que tem que ser o diferencial? Na minha visão, jogar às 10 horas da manhã, que quer queira ou não. Para quem está aqui no interior, mas o CAP se desgasta. Desgasta nada, o CAP está mais acostumado,
joga aqui em Penápolis, treina aqui em Penápolis, é diferente. Está pegando um time que é de Campinas, que é uma região que faz mais frio. Ah, mas os caras lá tomam danoninho de manhã, de tarde e à noite. Verdade. Se alimentam bem, tem uma baita de uma estrutura. Verdade. Tudo isso é verdade. Mas o calor, ele é um fator, sim, importante. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, na minha opinião, é torcida, e uma torcida participativa. E o terceiro aspecto, que todo time de futebol tem, e que precisa num momento decisivo como esse, né? Esse é o meu entendimento, por isso eu vou ouvir a opinião do Edson só, é você estar inspirado no dia. E torcer para que o adversário tem sempre aquele dia que nada dá certo. É assim que eu acho que se forma um clube campeão, quando você chega a um certo esgotamento do seu limite técnico, até de físico, por que não dizer? Essa é a minha visão. Então eu acho que esses diferenciais é que podem determinar um acesso do CAP inédito, que seria inédito. Aí muita gente fala, mas a gente vai subir, mas e aí? Aí é outra estrutura, aí é outra conversa. Mas é o estádio a gente vai construir em 5, 6 meses. O que tiver que ser feito vai ser feito. Não é? Vamos subir dentro de campo. Depois o resto a gente vai dar conta. Mas vai montar o time do ano que vem, vai bater, vai voltar porque os times voltaram. Nem tudo é uma regra, né? Nós temos o caso do Mirassol, por exemplo, faz 5 anos que está na primeira divisão. Né? Foi 2 anos. O Linense né? O Linense segundo ano já. O segundo ano do Linense, né, Edson? Então, é outra conversa. Depois, é outra conversa, é outro departamento. Eu acho que agora tem que focar em cima da decisão. Edson, o que você pensa? Você que é um treinador que... Agora, recentemente, vamos falar da conquista do Atlético Monte Azul. Monte Azul é uma cidade de 19 mil habitantes, que colocou o time na primeira divisão. Eu fico imaginando, 19 mil habitantes, né? Eu fico imaginando que... A federação campo de 15. Como é que é? A torcida toda ia no campo. Eu fico imaginando essas coisas assim. Mas o Edson pode falar um pouquinho dessa experiência, essa coisa mais recente do Atlético Monte Azul, uma cidade de 19 mil habitantes que colocou um time na primeira divisão. Mas bateu, voltou. Mas aí é outra conversa. Como eu falo, é outra conversa. Mas... é bom lembrar que o CAP fez essa aquisição aí com relação ao CT, está se estruturando fora de campo, está pensando como uma equipe realmente que quer trilhar um caminho de sucesso. Veja, o projeto Edson Só teve esse momento de turbulência. Conversei com o presidente hoje à tarde. O projeto Edson Só é Campeonato Paulista da Série 2, é Copa Paulista, né? É a implantação de um time sub-20 forte, o projeto não, é o que vai ser o CAP, né? Até o Edson depois pode comentar, mas o presidente falou, por exemplo, que o Edson Só é o técnico do CAP na Copa Paulista. Não tem outro caminho, segundo me confidenciou hoje o presidente do CAP. Então, Edson, eu gostaria que você falasse, projetasse essa expectativa, porque Penápolis está vivendo um momento mágico e tem gente que agora que está caindo a ficha que o CAP está numa final de Série A2. Realmente a gente percebe o clima de acordo com as coisas, né, quando elas vão acontecendo. Então, eu pelo menos tenho consciência que quando o CAP subiu, né, da 3 para 2, e passou a ser um debutante, um iniciante nessa competição de Série A2. Então, eu imagino que a diretoria tinha preocupação, né, de manter essa equipe na A2, tá certo? Não foi feito nenhum tipo de planejamento, de projeto para subir no primeiro ano, tá certo? Foi feito, né, um time forte, sem dúvida nenhuma, e está aí a prova, né, tanto é que classificou, mas não tinha planejamento, e planejamento envolve uma série de fatores, né, para que você se cerca, né, no momento mais decisivo, tá certo? Então, o que aconteceu? A equipe entrou, começou, né, um bom resultado inicial, né, na largada, que foi contra o Audax, depois houve alguns empates e tal, houve algumas mudanças, né, na direção, e nós chegamos, né, modéstia à parte, com uma grande experiência dentro desse tipo de competição,
E a equipe deu uma resposta acima, né, do que a gente esperava. Expectativa. Em cima da expectativa. Eu me recordo que eu conversava com você uma determinada semana, você falou, sério, essa semana é a semana dos 9 pontos. Dos 9 pontos. Nós conquistamos 3, depois mais 3, você falou, estamos a 3 daquela meta. Então, 9, vamos sair agora, vamos buscar 4 pontos fora de casa. Buscou. Então começou assim, nós sentimos que a equipe tinha um poder de reação bom, ou seja, um poder de superação, certo? Era um time guerreiro, né, que é necessário também dentro dessa competição, certo? Então os resultados foram acontecendo, nós começamos a fazer algumas projeções em termos de meta, entendeu? Né? Então foi quando aconteceu aqueles 3 jogos, né, eu dizia que era importante, se nós fizermos 9 pontos, nós vamos avançar, e depois nós sairíamos 2 jogos, se nós trouxéssemos 4, nós encaminharíamos a nossa classificação e nós teríamos um velo pela frente se ganhássemos, praticamente estavam virtualmente classificados. E tudo isso aconteceu. Só que a equipe foi no limite máximo da sua condição, em termos não só técnico, mas também desgaste físico. Até emocional. Emocional, então comprometeu demais, entendeu? Então nós esgotamos o que tinha de tudo dentro da nossa equipe. Certo? Você acha que foi justamente isso que aconteceu? Porque as pessoas falam, pô, mas como é que pode? O CAP veio nessa sequência, nós fizemos, na verdade, 6 jogos sem perder. 18 pontos, ganhamos 16. Nós ganhamos 5 e empatamos 1. Aí, de repente, nós tivemos aquela sequência de derrota. Foi justamente isso que você acha que aconteceu? Então, eu acho o seguinte, a equipe deu liga no momento, né, a partir da 7ª, 8ª rodada, deu liga, ou seja, encaixou dentro da competição. Buscamos, né, traçamos metas, atingimos essas metas, certo? Então, foi quando aconteceu a última vitória contra o Velo, né, que virtualmente nós ficamos classificados. Então, só que naquele momento, né, é normal, é automático, você dá uma relaxada, ou seja, você perde um pouquinho o foco, porque você brigou, lutou para atingir. A partir do momento que você atinge, é como uma venda numa empresa que tem metas, né? Dá uma relaxada. Você atingiu a meta dentro da tua empresa, você relaxa um pouquinho, certo? Ou seja, perde um pouquinho o foco. Mas eu acho que esse não foi o maior problema da nossa equipe. Eu acho que foi o desgaste físico para você atingir essa meta, tá certo? E a maioria das equipes hoje que disputam o campeonato da Série 2, ela não tem estrutura para suportar um tipo de competição como essa, com 19 jogos entre quarta e sábado. Quarta, domingo, quarta, quinta, domingo. Então, o plantel tem que ser muito grande, né? Plantel, quando eu falo em estrutura, entendeu? De atleta. É de atletas. A gente fala estrutura, o pessoal já leva para campo, leva para ele. Não é isso, não. É atleta, jogadores. Jogadores para você poder fazer Você rodar e quem entrar para a altura daquele. Isso é assim, né? É exemplo claro, né, Edson? Está aí, por exemplo, Corinthians, Santos. Exatamente. O Santos joga com o time porque vai jogar Libertadores, então jogou o time reserva, que meteu 2-0 na Portuguesa. Porque está num nível, nivelado acima. Entendeu? Então, um dos maiores problemas que eu senti, o declínio, a queda da nossa equipe, foi realmente quando nós atingimos. Porque teve jogador, por exemplo, que jogou 18 jogos. O Neander, por exemplo. O Neander não jogou 19 porque levou o terceiro para poder cumprir. Entendeu? Então, grande parte dessa equipe jogou no limite da sua condição física. Tá certo? Então, só que quando atingiu, automaticamente... O relaxo é automático. Tá certo? Aí perdemos um jogo, o primeiro jogo que nós perdemos, por exemplo. Que eu acho que nós jogamos até bem. Muito bem. Santa Cruz do Rio Pardo talvez tivesse sido um dos melhores jogos que o Cap tivesse feito fora de casa. Nós tivemos a oportunidade de definir o jogo no primeiro tempo. Verdade. Com 3, 4 oportunidades reais, claro, de jogo. Bola na trave, goleiro fazendo milagre. Então aquele jogo nós podíamos ter definido 3, 4 gols no primeiro tempo. Não veio castigo. Tá certo? E depois 2 jogos. E os caras marcaram o gol também, né? O jogo estava 2-2, o cara marcou um gol, a bola bateu na trave e voltou na cabeça do goleiro. O vento desviou a trajetória, tá certo? Depois nós tivemos 2 jogos muito difíceis com a equipe nossa classificada, 2 adversários qualificados. Que precisavam da vitória. Tá certo? Então fomos suplantados, correto? E
E esse último jogo não serve como parâmetro. Não tem. Né? Esse último jogo eu falo para o pessoal, isso não serve como base. Não serve como parâmetro. Não tem como base, porque aí já envolvia a necessidade do adversário, né, que era muito grande. E aí não é só isso, a gente jogou também desfigurado, né? 6 ou 7 jogadores titulares da equipe que não jogaram. Exatamente. Não. Ainda assim fez um segundo tempo muito bom. Verdade, pressionou. Pressionou, teve o domínio, teve o comando, a posse de bola, que eu costumo sempre trabalhar sobre esse aspecto, né, sobre a importância da posse de bola, mas não fizemos um gol, mas eu acho que página virada, passada. Em cima dessas colocações, e você está vendo os problemas, você trabalhou, lógico, nós tivemos hoje, até eu falo, dentro daquilo que o futebol do interior oferece. Quando eu vi o Célio hoje falando na difusora, no programa de almoço, que estava com uma psicóloga lá dentro do CT, eu falei, meu Deus do céu, vai buscar o resultado mesmo. O que vocês prepararam para essa equipe a partir dessa semana? Que é o que o torcedor muitas vezes nos pergunta na rua aí o dia inteiro. Correto. Hoje, inclusive em Birigui, eu estive em Birigui, o pessoal hoje, de todas as pessoas que eu cruzava, antes de qualquer coisa, falava, e o CAP? E o CAP? Você era a pergunta direta é essa. Correto. Então, o que acontece? O que aconteceu já a partir da semana passada, certo? Nós começamos já a planejar a decisão e visualizar esse quadrangular. Que é outro campeonato. Tudo zerado. Então começamos já num processo de recuperação. Correto. Dentro do grupo, certo? Prova disso que 6 ou 7 jogadores ficaram fora dessa última partida em São José. Nem viajaram, entendeu? Não só pelo jogo, mas pela viagem. Relaxar mesmo. Então, nós já começamos a planejar, como eu disse, visualizar essa competição, esse outro campeonato que é o quadrangular. Como? Recuperando o máximo, né, esses atletas que vinham, né, que atingiram o seu limite máximo da sua condição física, tá certo? Tivemos uma semana cheia, né? A apresentação hoje pela manhã já foi no CT, tá certo? Que eu acho já muda de figura, já muda o clima, já muda o ar, entendeu? Já foca mais, concentra mais, aproxima mais, tá certo? Levamos uma psicóloga hoje lá, teve uma entrevista comigo, principalmente, né, primeiramente, para a gente passar o perfil do grupo, né, para ela também poder se direcionar e atuar, né, na sua área, tá certo? Concentramos mais esse grupo já não na véspera de jogo, mas já a partir da semana, tá certo? Então, um controle maior em todos os aspectos, alimentar, repouso. Temos uma semana também para fazer alguns trabalhos mais específicos que nós não tivemos a condição de fazer, entendeu? Dá para você treinar uma equipe de uma forma e depois mudar dentro do treinamento e não fazer mudanças diretamente dentro do jogo, como aconteceu nesses jogos anteriores. É a primeira vez que você pega 7 dias para treinar a equipe, Edson? A semana passada... 14, né? 14. Semana passada, por isso que eu disse que a partir da semana passada nós começamos a planejar a decisão. E agora com esses 7 dias com a vantagem, né? Como é que o pessoal quer, sério, que do dia para a noite o time cai e os caras recuperam, de 3 em 3 dias jogando, sendo obrigatório ter que ter no mínimo de descanso, né? Quer dizer, como eu disse, um de viagem, um de descanso. A parte física foi afetada, você colocou bem, o emocional fica no limite máximo. Nossa Senhora. O ser humano não é máquina. Não é. O Edson, mas hoje, para você ver a seriedade da coisa, o Edson veio ao programa hoje, viu, Nancy, aqui nessa queda. O Edson veio ao programa hoje, já vamos fazer nos 2 primeiros blocos, porque o Edson tem horário para chegar, tem que dar o exemplo. A porteira do CT fecha, o portão do CT fecha às 10h30 da noite, né? Todo mundo concentrado ali, todo mundo focado em cima da decisão. Até comentei com alguns jogadores o seguinte, olha, são 20, até brinquei na rádio, 20 até o dia 28 serão de hoje 25 dias, né? Mas tudo bem, que fossem 30 dias, né? Até o dia 28 eu estou dizendo com relação à definição do acesso. Depois, se for para a final, se eventualmente, nossa, seria uma glória, mas o acesso estaria ótimo.
são 30 dias aí que o jogador deveria assim, pensar assim, olha, eu vou esquecer agora tudo. Vou até deixar de tomar uma cervejinha nesse período. Não vou tomar cervejinha depois de jogo. Só que tem algumas coisas que não tem como parar de fazer. Mas também se tiver que parar de fazer um pouquinho agora, é bom também que pare, né? Então, a gente brinca, né? Mas é a realidade. É o foco em cima daquele objetivo. Em 28, 25 dias o CAP vai fazer 6 jogos. Então, praticamente, tem que conviver todo mundo ali em cima desse objetivo. Quando você chegou de manhã, é uma pergunta que eu vou deixar para você, você vai responder depois no bloco, a gente deixa aqui, você responde depois. Se quando você chegou hoje de manhã lá, você começou o trabalho com o grupo, qual foi a sua sensação? Você vai responder depois do intervalo. A gente vai ao intervalinho, o Edson vai ligar para o filho dele poder assistir o segundo bloco aqui com o Edson só. E a gente vai ao intervalinho e voltamos aqui no Star News, no canal 23 com o Star News Esporte. A gente volta já já. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. 24 horas, a Drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com estresse do dia a dia por apenas R$43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão um lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária.
Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Legal, estamos de volta aqui pelo canal 23, aqui pela Star News, né? Você assiste esse programa, você nos acompanha. Aqui quem tem a Cabonet em Penápolis, né? A Cabonet está espalhada hoje em toda a cidade. Para quem tem a Cabonet é no canal 23. Para quem não tem, o computador www.canal23.com.br, olha lá, www.canal23 em número.com.br. Clica lá no ícone Assista ao Vivo, você vê o nosso programa ao vivo. Esse programa também, você pode fazer o contato, como o Cleiton Pepino diz que o fator emocional vai ser importantíssimo agora para essa reta final do campeonato. E acredita no Edson só, na capacidade que ele tem de mexer com o psicológico e o emocional dos jogadores. É a opinião do Cleiton Pepino, que manteve contato com a gente no contato@canal23.com.br. contato@canal23.com.br, está aí na sua tela. Ou pelo 18, nosso telefone 3652-4141. Obrigado ao João, né? Grande João, que acompanha sempre a gente, né? Acompanhando também a gente o Omair Rilo, que é grande ouvinte da rádio e grande telespectador aqui do nosso canal 23 também. Esse programa tem o patrocínio da Clínica Cial e da usina Pamplona Usina de Negócios. A gente vai continuar com o Edson, e eu fiz aquela pergunta para você, né? O Edson já avisou o Gabriel, né? Que é o filho dele, está lá em Recife. No Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro. A gente ligou agora para ele, deve estar acompanhando já a gente aí pela internet, né? Engenheiro, né? Como os seus filhos também, né, Gabriel? Os dois meninos deles são engenheiros. Que beleza. E o Edson vai responder agora a pergunta que eu fiz aqui na saída do bloco. Como é que ele recebeu o time hoje pela manhã, depois das 4 derrotas que nós tivemos, todo o trabalho que foi feito, agora um novo campeonato, Edson, como é que você recebeu o time do CAP hoje? O que você sentiu ali? Você que é um cara que tem bastante experiência. Bem, eu senti, aliás, eu recebi, né, primeiro com alegria, com satisfação, né, num ambiente diferente, propício, né, para você desenvolver um trabalho, né, e o que eu pude sentir também no semblante de todo o grupo, uma alegria, né, um clima, um ar, né, diferente, né, porque após o jogo de São José nós já passamos, né, e naquela oportunidade já dizia, ó, acabou essa fase, né, vamos esquecer as derrotas, vamos pensar agora no futuro. Então, eu senti um clima muito favorável hoje na apresentação, né, o pessoal bem descontraído, alguns, né, visivelmente mais recuperados, entendeu? Então, a gente sente que o grupo está fortalecido, está se restabelecido, e nós tivemos também um período, né, de conversa muito grande com o grupo,
passando, né, a importância, né, o que representa um quadrangular final, o que representa um acesso, né, a satisfação que você tem em dar alegria para uma cidade, né, que criou-se uma expectativa em torno, né, de um possível acesso, né, a importância para nós, profissional, a importância do segundo semestre, enfim, fizemos algumas colocações, né, importantes, fundamentais, para que, de uma forma ou de outra, a gente pudesse motivar o grupo. Mas eu senti uma resposta, né, durante a nossa conversa muito boa por parte do grupo, a motivação nos treinamentos pela manhã, à tarde, sentimos ter uma descontração maior, uma qualidade maior nos trabalhos técnicos que nós fizemos à tarde. E eu fiz uma colocação muito interessante para eles, né, que terminou a primeira fase, entendeu? Mas nós não ficamos junto com a primeira fase, nós passamos para a próxima fase. De 20 clubes, né, que concorreram às 8 vagas, 12 se foram. Já foram embora. Foram embora. 4, inclusive, caíram até para... Até 4. Inclusive o América Rio Preto, olha a importância dessa classificação nossa, né, Edson? Então ficou um Barueri para trás, um Santo André para trás. Olha que beleza. Né, Rio Claro. Então, acho que não aconteceu por acaso. Foi uma das colocações que eu fiz também no grupo. Essa classificação não veio por acaso, veio por méritos. O Edson, agora é mais conversa do que qualquer outra coisa? Você que tem experiência, ou também o aspecto de treinamento técnico, tático, é importante? Não, é importante, inclusive. É um conjunto de coisas. É um conjunto. Nós já deixamos bem claro que nós vamos diminuir a carga, né, de trabalho, especificar mais no sentido de fazer alguns ajustes na parte tática, tá certo? Trabalhar bastante específico, as bolas paradas, as cobranças de faltas, né, que hoje são determinantes, né, às vezes durante a partida, com certeza, para um resultado, tá certo? E a conversa, a dinâmica de grupo, não só entre comissão técnica, para os jogadores, mas entre eles, tá certo? Uma cobrança maior em cima do próprio companheiro, de companheiro para companheiro. Usando os mais experientes, no caso, colocando ali, que, vamos supor, você tem condição de render um pouco mais, certo? Então essa dinâmica de grupo vai ser muito boa, eu acho que vai fortalecer muito e nós vamos entrar, eu estou com muita convicção que nós vamos entrar muito forte já nesse domingo, uma condição física melhor, um time mais inteiro e... Eu vejo, Célio, também uma situação especial do Penapolense, que quando nós fala de Red Bull, de São Bernardo, o pessoal tem a obrigação de ganhar, eles estão ganhando para ganhar muita grana, tem muito dinheiro investido, e o pessoal não tem esse envolvimento pessoal que os jogadores do CAP passam a ter, que tem um Pérez, que tem um Gigante, que tem, enfim, são atletas que estão aqui em Penápolis praticamente, Edson, há 2 anos, não tem o envolvimento que o Edson só tem, que o Edson não tem envolvimento aí de 2 meses que ele está em Penápolis, o Edson tem envolvimento desde lá da década de 80, né? Enfim, quando o nome dele é Edson só, ele não está só, você percebeu? O Edson, ele tem um grupo de amigos, um grupo de profissionais atrás de um objetivo comum, eu vejo dessa forma, Edson, certo? Porque quando você vê na grande imprensa o jogador, o tal de Lauve, com aquelas trancinhas no cabelo, com aquela frescura dele, menosprezando o Penápolis, quando você vê um técnico menosprezando o município, um presidente lá na federação esnobando um estádio, certo? Eu acho que tudo isso daí, eles vêm aqui passear. Eles não vêm com esse afinco que você está passando. Eles vêm com a confiança muito grande. Eles vêm com um salto alto, vêm com a situação... Vamos chegar lá, nós quisermos, vamos lá, marcamos um, Márcio Goiano, ele foi, aliás, só pode ter sido infeliz, né? Porque o cara, acho que deu uma entrevista lá, ele achou que não ia alcançar, não ia chegar, assim, né? E teve um penapolense que viu a matéria lá numa rádio numa televisão lá de Limeira,
ele dizendo que caiu num grupo que ele relativamente achava que não era um grupo tão difícil e que, por exemplo, contra o Penapolense a expectativa era de fazer os 6 pontos, os 3 aqui, os 3 cara lá de pau, em Campinas. Quer dizer, isso é muito perigoso, né, Edson? Isso acaba sendo usado, alguém lá acabou vendo isso daí, mandou a mensagem, tem o trecho do que ele falou. É complicado isso daí, né? É complicado. Se falou, foi infeliz, até porque estiveram na classificação aí praticamente na penúltima rodada, ao contrário do CAP, que conseguiu com 4 rodadas. 5 rodadas antes. Certo? Então, uma colocação que eu fiz para eles hoje é que realmente existe, né, uma desproporção, entendeu? Entre algumas equipes que estão no quadrangular com nós, mas essa desproporção é financeira, porque lá dentro vai ser igual. É 11 com 11. É 11 contra 11. Entendeu? E não é aquele time excepcional, por exemplo, a gente fala assim, mas 11 contra 11, sério, mas o Isso Santos é também era 11 contra 11 contra o Barcelona, mas espera um pouquinho, nós estamos falando de uma competição de um alto nível, né? Hoje, por exemplo, o Barcelona pegou o Milan, também era 11 contra 11, mas o Barcelona está um time hoje que, né, eu estou jogando lá para cima. Agora, aqui, hoje o Gigante até fez uma declaração lá para o Dr. Nilson, depois o Dr. Nilson reproduziu para a gente, o Gigante depois falou numa matéria que vai até passar depois, o Edson não vai ver porque ele vai embora daqui a pouquinho, no terceiro bloco, eu gravei matérias hoje com os jogadores lá e o Gigante fala justamente sobre isso, essa coisa de, bom, se os caras do Red Bull também fossem tudo isso daí, estavam jogando a primeira divisão, não estavam jogando a 2, né? Da Série A2, né? Então tem muito disso, eu acho que agora, Edson, vale tudo, né? Vale, tem que motivar, tem que buscar, tem que encher cobriu, tem que ser tudo dessa forma, né? Não tem dúvida, e eu sinto o nosso grupo hoje totalmente motivado, tem jogadores ali, muitos que já ganharam o quadrangular, já conseguiram acesso, entendeu? Então conhece a competição, sabe como funciona, enfim, agora equilibrou, nós vamos entrar, eu acredito que nós entramos numa condição de igualdade, certo? Eu tenho convicção, e estou colocando isso para o nosso grupo, que é possível, porque a classificação não aconteceu por acaso. E foi um dos primeiros clubes a buscar essa classificação. Certo? Tá certo que depois veio um revés de 4 derrotas, mas já estava classificado, tinha gordura, estava no limite da sua condição física. Certo? Então, como eu disse, nós já fizemos um planejamento desde a semana passada visando esse quadrangular. E nós vamos entrar, nós vamos disputar, nós vamos ser fortes, o torcedor pode ir no campo, prestigiar, torcer, nos ajudar principalmente nos momentos mais difíceis. Porque o torcedor, ele quer ver muito aquele negócio da dedicação, né, da garra, do cara correndo ali, né? Esse tipo de time, o torcedor pode ter certeza que domingo vai ter. Vai ser um time guerreiro, um time na busca pelo resultado, se tiver que se superar, vai superar, e vai ser dessa forma. Eu sinto isso dentro do nosso grupo. Nesse primeiro dia de trabalho da semana, no período da manhã, no período da tarde, o empenho, a dedicação, certo? E percebi também no semblante, né, da nossa equipe que ela está restabelecida, principalmente na parte física. Então... E aquela questão do foco? Porque o foco, o CAP deu uma perdida no foco. Até o Flávio perguntou agora para mim no e-mail o que eu achei que aconteceu. Eu acho que perdeu um pouco o foco. Né, quando classificou, o time deu uma relaxada e perdeu o foco ali, embora eu continue insistindo. O jogo de Santa Cruz do Rio Pardo foi um dos melhores jogos do CAP em jogos fora de casa. Nós perdemos o jogo lá por 3-2 por uma mera casualidade, porque o jogo lá, o CAP jogou demais. Se você analisar o jogo que nós perdemos também com o Red Bull, rapaz, acertou uma falta lá que é uma vez por ano, uma vez no campeonato. Uma vez a cada 5 anos. Uma vez a cada 5 anos. E foi o empate do jogo. E o segundo gol, a bola ia fora, desviou. Não, a bola ia lá na bandeirinha do escanteio. Bateu no zagueiro. Um jogador nosso desviou, entrou, aí desandou o time. Aí melou. Classificado, melou, perdeu. É bom a gente lembrar que nesse jogo nós jogamos sem o Rodrigo Biro. Né? Nós tivemos algumas dificuldades, mas... Então, são detalhes, né, que o torcedor... Que o torcedor tem que botar a cabeça, né, Edson? Agora é outro campeonato. Porque o torcedor fala assim, pô, Seba, nós não ganhamos. Nós não ganhamos do São Bernardo, do Red Bull e nem do Noroeste. Bom, então, se a gente for considerar o que aconteceu na primeira fase do campeonato, então pode parar, né? Agora é um outro campeonato, é uma outra situação. A circunstância é outra, né, Edson? A circunstância é outra. Eu falo em nome do grupo, entendeu? Está lá nesse momento já concentrado. Eu falo em nome deles que
que depender deles vai ser feito. Entendeu? Nós percebemos hoje nos treinamentos, nos trabalhos já, né, um empenho muito grande, uma dedicação. As dificuldades vão ser grandes, daí nós temos convicção. Mas empenho, dedicação não vai faltar pela busca, pela superação, se for necessário, para ganhar alguns jogos. Tudo isso vai acontecer. Edson, como é que você recebeu, com a sua experiência, todo esse furdúncio que virou, principalmente depois do jogo contra o Atlético de Sorocaba? O grupo está rachado, tem jogador que não gosta do treinador, porque o treinador é muito bravo, quando o jogador erra, o treinador grita. Eu até gosto do seu estilo, fala a verdade, eu sou fã. Eu acho que treinadores que jogam com o time, eu cansei de falar durante as transmissões, né, que o Edson cansou de ganhar jogo também na virada do primeiro para o segundo tempo, nesse campeonato agora. Então, assim, eu não concordo com determinadas coisas, como também não concordo com aquela colocação, saiu do 3-5-2 para jogar no 4-4-2, é isso que faz o levantamento, gente, vamos ser bem coerentes. O CAP ganhou 2 ou 3 jogos aí jogando no 4-4-2, aí porque perdeu um jogo, mas é porque mudou o sistema, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, o Edson, inclusive, já me confidenciou, e isso é uma coisa que está sendo meio que guardado também, de que forma que o CAP vai jogar, e acho que é perfeita a ideia do Edson em relação ao time do CAP. Vai fortalecer o time vai ficar bem, eu acredito nesse sistema que o Edson vai implantar nesses jogos. Mas como é que você, com a sua experiência, recebeu todo aquele furdúncio, aquela situação que aconteceu, principalmente depois do jogo contra o Atlético de Sorocaba, uma parte da torcida pedindo a sua cabeça, que você tinha que sair, porque você era brigado com esse, com aquele, e que o grupo estava rachado, e que não sei o quê, que tinha muito ciúme dentro do grupo. Como é que o Edson treinador experiente, recebeu isso daí? Bom, com relação à reação da torcida naquele jogo, quando eu digo torcida é parte, né, porque meia dúzia que fica, não é 100%, mas eu acho normal, até porque o torcedor ele age, né, você falou para mim, o torcedor sempre tem razão, age pela emoção, mas tem razão, sempre vai ter razão. Eu tenho já uma experiência muito grande, né, e sei que para ser treinador tem que ser burro, porque se não for treinador não é burro, não é, porque a cultura, né, a primeira coisa é burro, etc, tal, normal. Acho que o torcedor ele age, né, pelo emocional e por algumas outras razões, né, mas de qualquer forma eu costumo dizer que ele sempre tem a razão e nós sempre vamos respeitar. Agora, algumas coisas também nós precisamos ser respeitados, não é? Porque tem o treinador, Edson Só, e tem a pessoa. Não é? Tem um homem, tem um ser humano. Um homem, um ser humano que precisa ser respeitado. Agora, o Edson Só é treinador normal. Então, naquele dia, né, senti alguma manifestação, mas acho absolutamente normal. E depois... E o presidente que bancou ali? Depois, na sequência, que eu fui embora para ali, fiquei longe, procuro ficar, não é? Porque é uma forma também de você não se expor e não rebater nenhum tipo de crítica, tá certo? Analisar, tá certo? Então você está me dando a oportunidade agora para responder algumas coisas que foram colocadas que não tem nada a ver e que só surge quando acontecem as derrotas. É verdade. Por exemplo, né, esse time está rachado, né, mas esse time que eles falavam que estava rachado nessas 3 derrotas foi o mesmo time que ganhou 18 pontos. Ganhou 16 pontos em 18 possíveis. Fez 16 pontos de 18 disputados, entendeu? Então, esse é o mesmo time que agora estão falando que está rachado. Que havia problema de treinador com jogador, nunca houve, nunca, certo? Cobrança, isso daí existe não só dentro de futebol, dentro de uma empresa, não é, que tem que faturar, que tem que dar retorno, a cobrança não existe, e até de uma forma bem diferente, certo? Até com ameaças de demissão. Se não fizer isso daqui, você está fora. Está demitido. Então, empresa é normal isso, né? Exatamente. Então, no futebol também existe uma cobrança. Existe uma cobrança, né, em cima do dirigente em cima do treinador, o treinador em cima do jogador. Agora, eu costumo dizer para o atleta que algumas cobranças que a gente faz é no sentido até de ajudar, de corrigir, de orientar, de melhorar para o bem dele, tá certo?
Agora no futebol não dá para chegar lá, por favor, com licença. Não, o padrão é outro. É um vocabulário diferente, entendeu? Mas nem sempre algumas palavras que você usa, ela tem com força de expressão, entendeu? Mas não com o desejo, certo? Então, às vezes você grita, você cobra, porque você está no clima da competição, você está no clima do jogo, mas sem nenhuma maldade. Então, nunca houve grupo rachado, nunca houve problema de comissão técnica com o jogador, nunca houve uma discussão, nunca foi ninguém multado, nunca foi ninguém demitido, nunca foi ninguém colocado fora dos trabalhos, tá certo? Prova disso que quando houve, né, esses comentários, os próprios jogadores queriam que desse o nome então dos jogadores, né, que realmente estava, né, com esse tipo de problema, porque na verdade nunca existiu, entendeu? E essas conversas, elas só acontecem na derrota. Entendeu? O que pode acontecer, né, Edson, num grupo que tem 30 jogadores, não dá para você escalar só 11. Exatamente. É ter um ou outro descontentamento. Isso aí não tem jeito. Faz parte. Eu sempre digo para o atleta que ele nunca deve estar contente quando ele não está jogando, quando ele não está sendo relacionado. Entendeu? O Edson, mas ele tem que entender primeiro e respeitar quem está jogando. Pode até ficar na bronca com o treinador, mas tem que respeitar. E se preparar quando surgir a oportunidade, corresponder. É verdade que você chegou, você ligou para o Dr. Nilson depois, um dia, 2 dias depois, doutor, o senhor fica à vontade aí para fazer o que o senhor quiser. Exatamente. Quer o cargo, está aqui o cargo, não tem problema, não quero atrapalhar o cargo. Exatamente, eu senti, né, e eu tenho uma experiência muito grande já, então, eu conversei com ele no domingo e coloquei, deixei bem à vontade, falei, se quiser trocar, se for para o bem do CAP, eu até aceito, até colaboro, certo? Embora sabia que o problema não era esse, entendeu? Para você demitir um treinador numa fase dessa, não porque o Edson Sou, mas qualquer outro treinador, ele tinha que permanecer no cargo. Tem jeito. Até porque ele fez parte, né, ele que levou a equipe até ali. De todo o processo de classificação, já tem um controle maior, um conhecimento maior, e não seria o momento de uma troca. Não pelo fato de ser o Edson Só, mas qualquer outro treinador teria que ser permanecido. Certo? Então eu coloquei o doutor e falei, não, estaria dando um tiro no pé, tá certo? Fazer uma troca agora não justifica. Não justifica, não seria a solução, tá certo? Então, permaneceu, eu agradeci e foi quando então eu fiz uma reunião com o grupo, né? Para fazer essas colocações do que estava acontecendo. E uma manhã que vocês nem treinaram? Nem treinamos, do que estava rolando na imprensa, na torcida, entendeu? Então, esclareceu e os próprios jogadores, os próprios atletas deixaram bem claro que se estão fazendo algum tipo de acusação, então tem que dar o nome, porque se falar, vi tal jogador na noite, mas tal jogador quem? Isso é importante. Então, qualquer notícia que envolver, né, algum tipo de situação que venha trazer consequência, ela tem que ser bem esclarecida, para não ficar dúvida. Agora é um pouco até de folclore, né, que é uma conversa, a gente que está no meio, e eu na época estava vivendo mais o dia a dia, que logo quando começou a tua carreira de técnico no Bandeirante, você teve uma fase no Bandeirante como técnico, que num jogo contra o Barreto, se não me falha a memória, o time mal, o torcedor foi no alambrado, que era até do lado da arbitragem, o vestiário de vocês, do lado lá, que dentro do vestiário você chegou a quebrar a cadeira, a mesa lá, que os caras voltaram comendo grama e ganharam o jogo no segundo tempo. Existiu isso aí na época, quando você começou como técnico, no início da tua carreira? Porque eu sei que você é meio pavio curto, você, por exemplo, eu gosto de técnico assim, porque tem jogador, meu filho, entre 30, tem 5, 6 que é boa gente, dá para confiar, mas sempre tem os caras que precisam ser segurados ali, não digo no braço, porque você não está ali para ser lutador, né? Mas tem que ter personalidade forte para poder segurar os caras. Eu realmente, quando eu iniciei, eu tinha um temperamento mais explosivo. Hoje você melhorou mais? Melhorei, o tempo vai passando, também você vai reciclando, vendo algumas situações. A experiência vai chegando. A experiência vai chegando, então você chega a uma conclusão que para você comandar você não precisa brigar, você não precisa discutir. Se você tem o comando,
né, você pode ser educado também, né, tomando algumas decisões, tá certo? E depois também eu acho que você tem que analisar o grupo, entendeu? Cada grupo é um Cada grupo. grupo Cada grupo é um grupo. tem um perfil, né, são personalidades diferentes, níveis sociais diferentes, então você tem que se adequar também com o grupo. E nós aprendemos isso durante todo esse tempo. Só como você tem que ir 10h30 lá para o CT. A última pergunta, Célio. Quantas quadrangulares finais você participou com equipe subindo para a penúltima divisão e subindo para a última divisão? Enfim, subindo para a divisão maior. Tendo algum tipo de acesso. Os acessos. Hoje, isso eu acho que era até para o torcedor saber com quem que ele está mexendo. Hoje, na conversa que eu tive com eles, eu falei, a gente tem uma experiência muito grande nesse tipo de competição, de quadrangular. Eu já participei mais de 10, se eu for pontuar, deve dar uns 15, 16 quadrangulares. Quantos anos de carreira você tem, Edson? Tenho 18 anos. 18 anos. Como treinador. Minha vida toda está no futebol, de jogador para treinador. Fui supervisor uma época, sou formado em educação física, mas nunca direcionei o lado, né, da parte física. As coisas aconteceram de uma forma normal, né? Então nós tivemos várias conquistas. Então a gente tem uma experiência, o próprio jogador também conhece, né? Ele sabe com quem está lidando. Com quem está lidando. Então a gente tem uma história, a gente procura, né, passar toda essa experiência de uma forma positiva. E o que eu posso dizer, mais uma vez, que eu estou confiante. Edson, sua última experiência foi lá, assim, mais recente, uma conquista importante, foi no Atlético Monte Azul, uma cidade de 19 mil habitantes, Exato. 3 vezes menor que Penápolis, né? Quase 4 vezes menor que Penápolis, e que acabou subindo. Como é que foi o trabalho? É uma curiosidade que eu tenho. Numa cidade como Monte Azul Paulista, como é que foi o trabalho para uma equipe chegar numa condição como o Monte Azul, que nem se classificou também o Monte Azul esse ano? Como é que foi o trabalho que você fez lá? Porque você ficou de cabo a rabo lá, né? Você começou o trabalho e foi até o final. Como é que foi o trabalho em Monte Azul e que paralelo que você faz daquele trabalho, que lá você começou o trabalho, para um que você chegou no meio do campeonato, no começo do campeonato, mas ainda assim não foi você que montou o time, depois alguma coisa que você acabou enxertando ali no time, mas se estabelece um paralelo e fala dessa experiência lá de Monte Azul, que eu acho que é interessante, porque Monte Azul também era considerado um time, como acho que o CAP agora, um time pequeno no meio desses gigantes aí, uma luta meio que de Davi contra Golias. Muito bem lembrado. Não tem dúvida, eu já tinha trabalhado lá, né, já tinha passado pelo clube, o presidente era muito meu amigo, tinha trabalhado com ele em Barretos, né, que ele é de Monte Azul, mas morava em Barretos, foi diretor numa época do Barretos, trabalhou comigo, então conhecia, né, o meu sistema de trabalho. E no final de 2008, por volta de novembro mais ou menos, ele me convidou para fazer esse trabalho no Monte Azul, né? Visando já a primeira divisão. Final de 2008, já visando 2009, o trabalho da Série A2. E o planejamento era para subir ou o planejamento era para disputar? Não, era para subir. Era para subir. Era para subir, já tinha já um patrocínio, né? Já tinha um suporte, mas também colocou o que ele tinha de orçamento. Era uma coisa apertada? Era uma coisa apertada, mas que dava para você se ajeitar. Então, em novembro, né, fiz uma reunião com a diretoria e perguntei quanto que ele tinha para gastar. Ele falou, tem o X, dá? Eu falei, dá. Depois, conforme vai acontecendo, né, você vai injetando, entendeu? Quando chega o momento da data limite de inscrição, você tem parâmetros com relação à tua equipe, você injeta mesmo que ela esteja bem, mas você cerca, né, algumas situações em termos de elenco. Aí você começou a participar da montagem do time? Desde o início da montagem. Eu montei, então... Você começou a indicar, trazer jogadores? Indicar alguns jogadores que a gente conhecia, né, então... Eles tinham uma base ou não? Começou do zero? Não tinha nada. Começaram do zero? Começou do zero, entendeu? Eu também dei a liberdade, eu acho que a diretoria, o presidente, o diretor também, ele tem o direito de contratar, tá certo? Ele também tem o direito, algum jogador que já passou no clube, tem alguma identificação com o clube, como aconteceu aqui agora, recente,
alguns jogadores remanescentes do campeonato, que tem uma identificação, é importante, né? Mas nós fizemos um time muito bom. Daquele time, a maioria, né, hoje tem jogador no Inter de Porto Alegre, hoje tem jogador que foi para a Portuguesa, para São Caetano. O time era muito bom e deu aquela liga. Deu liga, encaixou. Perdemos 2 jogos durante o campeonato todo. Só 2 jogos? Só 2 jogos e um jogo no quadrangular, né? Conseguiu acesso um jogo de antecedência, né, no quadrangular. Uma rodada. Uma rodada na quinta. Depois fizemos a final com o Rio Branco de Americana, também foi campeão. Então foi um título inédito. O Monte Azul foi campeão? Foi campeão. Da 2 em 2009. 2009. Fez a final com o Rio Branco de Americana. Muito bem. Então foi uma experiência. E o que a gente podia estabelecer de paralelo? Ou não tem nada a ver entre o Monte Azul e o CAP de agora? Você vê alguma semelhança? Eu vejo alguma semelhança. Eu vejo. Principalmente quando nós conseguimos dar aquela liga, aquela sequência de jogos, né, os 16 pontos dos 18 disputados, eu lembrei do Monte Azul, deslumbrei uma situação para o CAP, daquela forma. Mais ou menos parecida? Mais ou menos parecida, não idêntica, né, porque... Você tinha adversários, entre aspas, poderosos, como a gente vai ter agora? Tinha. Por exemplo, no quadrangular final, você lembra com quem que você caiu lá? Nós caímos com o Rio Claro, que subiu também. Rio Claro subiu. Rio Claro subiu. O Flamengo de Guarulhos, na época, que tinha um time forte. E teve um outro clube, o Taquaritinga, que era também um time muito tradicional da época. Né? Então era pedreira. Era pedreira. Mas nós começamos jogando fora, já ganhando 3-0 no primeiro jogo, então caminhou. Vocês ganharam de 3 fora de casa. Primeiro jogo. Você já mata qualquer coisa, então, né? Praticamente você encaminha, né, num campeonato de tiro curto como esse. Mas eu vejo, assim, não... Porque lá foi feito um planejamento, né? Você estava desde o começo. Um orçamento, uma série de fatores. Né? Aqui, a dependência nossa aqui vai ser um empate fora, que os 3 aqui dentro... Nesse trabalho que está sendo feito, o Edson, eu acho que nós fazemos 9 Mas o Edson é um treinador que gosta de ganhar jogo fora, né? Eu acho fundamental. No quadrangular, então, é decisivo, é determinante. Fundamental. Fundamental. Você encaixa, ganha um jogo fora de casa, pronto, aí já é. Um campeonato de tiro curto, né? Eu costumo dizer que o jogo de meio é determinante. O meio da semana? O jogo... Segundo jogo. O terceiro e quarto, que é com a mesma... a virada. A virada. Você faz 6 pontos ali. 6 pontos. Você mata qualquer especulação. Encaixa mesmo. Aí fica encaixadinho, né? Exatamente. Eu acho nesse sistema de quadrangular, eu já falei e agora vai ser contra o Noroeste, né? Contra o Noroeste, que eu acho menos mal. Não que é melhor, mas menos mal. Essa viradinha aí contra esses 2 jogos contra o Noroeste. Porque se você fazer 3 agora, 3 pontos nesses 2 primeiros jogos, independente de for aqui, for lá em São Bernardo, mas se você fazer 3 pontos, você vai com tudo em cima do Noroeste para fazer os 6 da 9. Agora, Edson, até que ponto, para a gente finalizar o nosso bate-papo e agradecer a sua presença, até que ponto é fundamental, é importante, lógico, ganhar uma partida de estreia, mas diante de um adversário como o Red Bull, que deve ganhar pontos aí fora de casa, isso a gente tem que contar também, né? O torcedor também tem que ficar ligado nisso. É um time que vai fustigar para buscar pontos fora de casa. É um time sem casa, não é só em Penápolis, não. É um time sem torcida, né? Até que ponto esse jogo de domingo, na sua visão, por tudo que aconteceu, pelas 4 derrotas, que embora ficassem lá para trás, fica essa marca, esse negócio de 4 derrotas. Até que ponto esse jogo de domingo, na sua visão, ele é uma decisão para o CAP em termos de acesso? Então, eu costumo dizer... Ou você faz aquela conta, nós temos 18 pontos para disputar, para ganhar 10 ou 11. Então, lógico que na segunda rodada... A ordem do fator... Não altera o produto final. Mas nesse caso do CAP, você acha que é uma coisa fundamental de domingo? A largada. Nessa circunstância que o CAP está vivendo, é fundamental que o CAP ganhe o jogo domingo? Não tem dúvida. Primeiro que a largada é fundamental, não só no futebol, como na Fórmula 1. Vamos lá. Mas por ser um campeonato de tiro curto,
e você largar com a vitória em cima de um Red Bull, do fantástico, Red Bull, que nós nunca ganhamos. Que nunca ganhou, etc. Então, eu acho que vai dar um impacto muito grande, entendeu? Dentro da nossa equipe, em termos de fortalecimento. Ô Edson, e aí como é que faz para trabalhar a equipe para esse jogo? Nós temos que focar nesse jogo. Vamos esquecer agora São Bernardo do Noroeste. O jogo é domingo contra o Red Bull. Como é que você consegue passar um espírito para a equipe que o jogo é domingo, por exemplo? Vamos esquecer o que nós vamos fazer depois. O jogo é domingo, a decisão é domingo. Então tá, eu disse anteriormente, ainda há pouco, que nós começamos a planejar semana passada esse quadrangular. E nós começamos a focar o Red Bull já hoje pela manhã na apresentação. Os trabalhos estão sendo direcionados, a programação está sendo feita visando esse jogo, essa largada. Desde a semana passada. Que é o início. Não, a semana passada nós começamos a planejar o campeonato. O Red Bull nós começamos a... Até porque a definição do adversário foi no final de semana. Exatamente. Então, essa semana, já na apresentação hoje, já os trabalhos estão sendo direcionados, não só técnico, mas físico. Para você chegar domingo voando numa condição. Como diz o Tite, raspando a bunda no chão, né? Ô Edson, e do Red Bull, que lição que você tirou na derrota? Você chegou a pegar o Red Bull quando você estava no São José, não? Cheguei a jogar lá em Campinas, né, com uma equipe nossa muito limitada. Perdemos também na época de 3-1, o jogo terminou 1-1 no primeiro tempo. Segundo tempo, um pênalti duvidoso a favor do Red Bull. Foi os 2-1 e aí entrou nos 3-1, o mesmo acidente que aconteceu aqui. Tomamos o segundo gol num acidente, né, que a bola foi desviada, e depois, na sequência, tomamos o terceiro. Mas... O que você extraiu desse time do Red Bull? Porque aqui em Penápolis já veio bastante modificado no time que você mas é uma equipe que tem qualidade, entendeu? Que usa muita posse de bola, certo? Então nós estamos montando uma estratégia, né, de marcação mais adiantada, para tirar a qualidade na saída de bola deles. Para tirar a qualidade na saída da bola. É uma das estratégias que nós estamos montando para a nossa equipe. Eu acho que o fato também, você citou no início aqui, que também é importante o horário do jogo, que é diferente daquele anterior, né, que nós jogamos à noite. Então, eu acho que ajuda, né, favorece, né, não digo no resultado, mas favorece principalmente na condição física. E ela vai ser determinante, né, nesses jogos, principalmente no segundo tempo, a partir de 20, 25 minutos da segunda etapa. E a presença da torcida, né, Edson? Mas fundamental. Você citou alguns procedimentos do torcedor, e eu diria que ele teria que jogar junto com a equipe. Tá junto, né? Jogar junto. Absorver que o CAP está disputando uma final de A2, né? E que precisa do apoio da torcida. Né? Precisa que a torcida jogue junto. Mas jogue junto nos momentos mais difíceis. Porque se você estiver ganhando 2-3... Aí todo mundo vai, é festa. Aí tudo é festa. Entendeu? Incentivar, né? Nos momentos mais difíceis, dificuldades, que evidentemente que nós vamos encontrar dentro desse jogo. Mas de uma coisa pode ter certeza, não vai faltar empenho, dedicação, e o torcedor, como 12º nosso, vai ser fundamental. Beleza. Edson, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente está tentando trazer o Edson, repito, já há algum tempo. O Edson veio hoje, participou ao vivo aqui com muita satisfação do nosso Star News Esporte. Nos 2 primeiros blocos a gente só falou de CAP, vamos continuar falando de CAP, até porque não tem mais o que falar. O CAP está nas finais do Campeonato Paulista da Série A2. Então a gente vai continuar falando de Clube Atlético Penapolense. No terceiro bloco, os melhores momentos do jogo lá em São José dos Campos, toda a sequência dos jogos do CAP. Nós temos entrevistas com jogadores, nós fomos ao CT hoje à tarde, gravamos material lá com os jogadores. A gente volta já. Edson, obrigado. Então, você vai chegar, você não vai ser multado na caixinha. São 10h12. Você pode ir devagarinho que você consegue chegar lá, tranquilo. 20 minutos sossegado. Eu agradeço a oportunidade, né?
Desejo uma boa noite, uma boa semana para todos. E domingo é o jogo. E domingo nós estamos esperando o torcedor lá. Domingo é o jogo. Beleza. Vamos tentar subir esse time do CAP sim já nesse primeiro ano, dia 2. A gente vai ao intervalo e voltamos na sequência aqui no canal 23. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. 24 horas, a drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com estresse do dia a dia por apenas R$43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local.
Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Estamos de volta aqui pelo canal 23, estamos de volta com o Star News Esporte. Você nos acompanha através da Cabonet, canal 23, ou através do nosso site www.canal23.com.br. Você pode se comunicar com a gente através do contato @canal23.com.br, né? Você pode também falar com a gente no nosso telefone. Está aí o número 3652-4141. Bom, nós vamos continuar falando de CAP, além de CAP e Red Bull. No domingo às 10 horas nós vamos ter a estreia do Noroeste também na rodada contra a equipe do São Bernardo. Só agradecendo ao pessoal da Rose Betil, que veste o Célio de Oliveira. Grande abraço ao pessoal da Rose Betil, a Rayane, a Paula, toda a equipe lá, a Rose, a Kelly, toda a equipe da Rose Betil, né? Chegaram lá grandes novidades na Rose Betil, estive lá na loja hoje, cada roupa bonita mesmo, de verdade. Então vale a pena você dar uma chegadinha lá na Rose Betil, ali pertinho da agência dos Correios, a Rose Betil que veste o Célio de Oliveira. Grande abraço a toda a equipe Rose Betil, a moda masculina está lá na Rose Betil. Bom, nós vamos ter o grupo do CAP, o CAP, Red Bull, São Bernardo e Noroeste, né Galo? E na verdade, eu gostaria de pegar a sua opinião aqui, ó. Meu braço aqui está meio que cortando isso, eu vou chegar mais aqui. Isso, Nazi. Gostaria de pegar a sua opinião, Galo, sobre esse grupo do CAP, Red Bull, São Bernardo, Noroeste. O CAP nunca ganhou dos Touros Vermelhos, perdeu, né? Perdeu da equipe do São Bernardo e empatou com o Noroeste. Mas a gente sabe que é um outro campeonato, é uma outra situação. Gostaria que você desse a sua opinião a respeito desse grupo, CAP, Red Bull, São Bernardo, Noroeste. Dá para apontar favoritos, Galo, diante do que produziram as equipes? Aquelas que ficaram à frente do CAP, elas podem ser consideradas favoritas? Aí CAP e Noroeste, ou é um outro campeonato? É um outro campeonato, sério, mas o favoritismo ele se iguala nas equipes quando a gente vê uma equipe motivada, uma equipe que vem de uma situação da necessidade de ser estruturado, vem de uma equipe da necessidade de se recompor, e quando você vê nesses contatos, nessas mudanças, nesse trabalho de bastidores feito pelo penapolense, são coisas que as outras equipes não têm feito, porque eles estão ali por obrigação, eles vão jogar por obrigação, eles vêm em Penápolis achando que vão ganhar, a hora que eles quiserem fazer o gol, eles vão lá e fazem. Seria, entre aspas, aquilo que foi Palmeiras e Mirassol. Palmeiras, não, nós vamos ganhar do Mirassol a hora que nós quisermos, né? E foi, o Mirassol foi lá e ganhou o jogo. E dentro de uma situação dessa, eu vejo o Penapolense e o São Bernardo como os dois favoritos para poder subirem desse grupo, sério. Muito bem, eu já acho que o favoritismo, favoritismo, veja bem, não é a minha opinião, perdão, não seria nem é opinião, não é nem favoritismo. Na minha opinião, eu acho que o CAP é franco atirador. Eu acho que o CAP é franco atirador. E o São Bernardo. Red Bull montou estrutura para subir, está gastando horrores, e o São Bernardo caiu no ano passado, assim como o Noroeste também caiu. Duas equipes que caíram no ano passado estão no grupo do CAP. E a obrigação de quem cai é voltar. Então a obrigação menor aí que eu vejo, eu acho até isso um fator positivo. É o CAP não ter esse peso nas costas. O CAP não ter esse peso nas costas. Né? A verdade é essa, né, torcedor? O CAP não tem obrigação de subir.
É o primeiro ano, a gente está debutando. Agora a gente quer subir? Lógico que a gente quer subir. Dá uma chance para você ver se a gente não sobe. E se chegar lá, não volta mais. Aqui ninguém taca pedra em avião, nem rasga notinha de 100, não. Então, nós queremos subir sim. Agora, falar em termos de obrigação, a pressão para subir existe, porque o torcedor do CAP ele é exigente, né? Nós fomos campeão da A3 no ano passado, o torcedor quer que o CAP seja campeão da A2, né? E o CAP planejou, na verdade, a sua vida para se manter na A2. E aí deu certo, acabou depois dando uma enxertada no time aí, deu certo de nós chegarmos aí a classificação, e agora a gente quer mais, né? Agora a gente quer subir. Essa nova situação de CT, essa motivação que vem, Sérgio, eu acho que tudo isso aí é dados que vêm para somar. Só vem para somar, vem para motivar um grupo de jogadores. O jogador está sabendo que uma equipe campeã, metade dessa equipe aí está com um contrato feito para o segundo semestre para as equipes do Campeonato Brasileiro, da Série B, da Série C, e uns 2 ou 3, inclusive, para a Série A do Brasileiro, que começa logo em agosto. E esse campeonato é uma vitrine, porque os times do Norte, do Centro-Oeste do Brasil, mesmo as equipes do Sul, elas vêm buscar jogador, porque elas estão vendo que tem o Felipe lá no Avaí que saiu do Penapolense. Estão vendo o Rinaldo no Paulista indo para o São Paulo. Bom, o que essa equipe tem agora? A equipe vem e disputa o campeonato e sobe, então tem coisa boa lá. Quer dizer, desperta um interesse das equipes de grande porte, e jogador, ele vive de momento, ele vive do rendimento dele, de conquista dele, e jogador nenhum quer rasgar dinheiro, como diz o próprio técnico que esteve aqui, que ele teve jogador do Monte Alto que saiu de lá, o jogador que foi, inclusive, que está jogando hoje lá no Internacional, tem jogadores esparramados nas equipes de grande porte do futebol brasileiro. O Jailton e o Felipe Alves estão no Avaí, e o Reinaldo está brilhando no Paulista de Jundiaí. Foram jogadores do CAP, campeões inclusive do Campeonato Paulista da Série A3. Os resultados do último final de semana não tem muita importância, mas é sempre bom lembrar que o São Bernardo goleou o Palmeiras B 4-0, o Palmeiras B foi rebaixado, o Noroeste 0, União São João de Araras 1. Também não se impressione com isso não, viu? O Noroeste utilizou um time totalmente reserva. Grêmio Barueri 1, Rio Claro 3, São José 1, CAP 0, CAP sem 7 titulares, Atlético de Sorocaba 3, São Carlos 2, Red Bull 1, Ferroviária também 1, eu acho particularmente que a Ferroviária vai subir, Monte Azul 1, América também 1, Rio Preto 0, Velo Clube 4, Audax 1, Santa Cruzense 2, Santo André 1, Barbarense 0. Particularmente eu acho que a Ferroviária sobe. Atlético de Sorocaba terminou em primeiro, melhor ataque do campeonato, não tem a melhor defesa é da Ferroviária de Araraquara, melhor ataque do Atlético de Sorocaba, marcou 41 gols, né? Olha só que potência esse time do Atlético Sorocaba, em termos de ataque. Ele marcou 7 gols a mais que o segundo melhor ataque do campeonato, que é justamente do Audax. Praticamente levou 30, né, Sérgio? A defesa leva bastante gol, né? O São Bernardo terminou com 35 pontos também, né? O Red Bull 34, o Audax, a Ferroviária 33, CAP Noroeste 31, Barbarense 29. Dos times aí que ficaram entre os 8, a Barbarense tem a campanha mais fraca, né? Inclusive é a única equipe que tem saldo de gols negativo. Veja, o CAP tem saldo positivo de 7. Na verdade 1, 2, 3, 4 é o quinto melhor saldo da competição aí. Veja, você do Red Bull, nós estamos com 2 gols de diferença, sério. Quer dizer, os caras não são nenhum bicho. O Red Bull marcou 30, o CAP marcou 30 também. O Red Bull sofreu 21 e o CAP sofreu 23. Certo? Quer dizer, então nós estamos todos ali no mano a mano com esse pessoal aí. O Red Bull fez 10 vitórias, o CAP fez 9, né? Por isso que o Red Bull terminou com 34 pontos. O Noroeste está com um saldo de 4 gols, né? Quer dizer, então não tem nenhum bicho papão aí não tem nenhuma Xuxa aí no meio não, é tudo japonês ali. As pessoas falam do outro grupo, né? As pessoas comentam do outro grupo tem Atlético de Sorocaba, Ferroviária, Audax, Atlético de Sorocaba, Audax, Ferroviária e Barbarense. E a Barbarense. A Barbarense está com problemas lá, faz 2 meses que não paga salário. Então Audax, Barbarense, Ferroviária e Atlético de Sorocaba. Um grupo, Red Bull, CAP, São Bernardo e Noroeste, né? O outro grupo.
particularmente, eu acho que o Ito Rock vai conquistar mais um acesso. Eu acho que ele vai conseguir levar a Ferroviária para a primeira divisão. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa sensação que o Ito vai conseguir subir a Ferroviária. E a outra vaga lá vai ficar entre Atlético Sorocaba e Audax. Uma vaga eu acho que vai ser da Ferroviária de Araraquara, que vai voltar para o campeonato da primeira divisão pelas mãos do Ito Rock. Merecido, um bom treinador, ótimo treinador, foi campeão aqui pelo CAP e está lá na Ferroviária realizando seu trabalho. Tivemos esse problema aí com a Ferroviária, essa confusão que deu aí no jogo da Ferroviária, mas a gente torce, as duas equipes a gente torce pelo Ito Rock, eu particularmente torço para que o Ito Rock consiga o acesso pela Ferroviária e tenho a sensação que o Ito Rock vai conseguir o acesso pela Ferroviária. Tem um estilo diferente, né? Um país. Agora eu quero saber quem vai ser a surpresa desse. Porque todo ano tem um time que é surpresa, viu, Nazinho? É o CAP. Todo ano. É o eu CAP. acho que vai ser o CAP. A surpresa é o CAP. Eu acho que vai ser o CAP. E domingo o torcedor tem que ir no estádio. Não foi o Monte Azul em 2009, agora vai ser o CAP. Os melhores momentos agora aqui na tela do canal 23. Os melhores momentos de CAP São José. Nós perdemos lá pelo placar de 1-0. Mas no segundo tempo a gente teve 80% de posse de bola. Mas acabamos perdendo o jogo. Vamos aos melhores momentos. A Star News acompanhou os 19 jogos do CAP. Parabéns, hein, Nazi? Parabéns aí para a nossa equipe. Os 19 jogos do CAP, né? E agora nós vamos ter os 6 jogos finais. A Star News vai acompanhar os 6 jogos finais. Vamos aos melhores momentos de CAP São José. O São José começou melhor, né? Essa bola aí, o jogador Renato Santiago, tem 37 anos esse atacante, mas é o jogador mais perigoso do São José. Ele ajeitou com o braço. O juiz já tinha paralisado o jogo. E queria falar que nós São José teve a melhor presença no primeiro tempo, sem dúvida, mas o Ricardo também de defesa assim, vocês vão ver que não teve muita não. A bola que... Belo de estádio, né? Estádio bonzinho. Bom estádio. Um estádio antigo, mas um estádio bom. Olha aí. Foi um lance isolado. O Renato Santiago, sempre ele. Mas você vê que o Ricardo não pegou nenhuma bola difícil até agora. O jogo foi... O CAP jogou sem 6 titulares no primeiro tempo. O jogo foi uma partida... Foi um jogo... Aí essa chance do CAP, o Daniel. O juiz deu escanteio nessa bola, mas a bola não pegou no goleiro. O Daniel chutou para fora. São José. Né? Na minha época de auxiliar... Eu acho que... Olha aí. Esse foi um lance talvez mais perigoso. Teve uma dividida, o Pérez brigou com o Rodrigo Biro, porque a jogada saiu lá do lado esquerdo da defesa. A bola foi chutada, mas o Ricardo teve uma trava ali da defesa. Olha o gol que o David não passou a bola para o Daniel. E olha embaixo aqui, se o David dá um tapa na bola e coloca... Tinha dois ali. Tinha 2 do CAP, tinha o Fernandinho. Aí o gol. Nossa, que cacete. Aí o gol do São José. A bola foi colocada para o atacante Renato Santiago, ele girou em cima do Vinícius, nosso zagueiro. Até a imagem pegou ali, ele girou em cima do Vinícius e bateu, foi sem chance para o Ricardo, foi da meia-lua da área, ele tem um belo chute. Aí já é o segundo tempo, essa bola que o Ricardo pegou, também só foi essa jogada aí, né? São José depois, aí o CAP, só que o CAP não concluiu, né? Teve esse chute aí que o Ricardo pegou, mas o CAP não concluiu. O CAP ficou com a bola, ficava com a bola, mas não concluía no gol. A realidade é essa. Então o segundo tempo foi mais do CAP em termos de posse de bola. O Washington cruzou, olha, faltou pouquinho, né? Para o Washington chegar nessa bola aí. O cruzamento veio da esquerda, faltou o Washington desviar essa bola. Aí o Rodrigo Biro que cruzou também, olha ali a bola passando. E quando o fio fechava, o zagueiro desviou. O Ávalos, aquele jogador que está com amarrado o cabelo ali, jogou no Santos, né? O cruzamento do Rodrigo Biro, Aí no segundo tempo, o CAP teve o maior domínio de bola. De vez em quando o São José chutava, esse chute de longa distância. Mas, não teve mesmo. O CAP teve mais posse de bola. Essa cobrança de falta do David, né? A bola acabou saindo para a linha de fundo. David bateu essa falta. Não, você viu a jogada que ele poderia ter definido, passado a bola para o Fernandinho. Mas no cômputo geral... Teve o escanteio aí.
CAP tentou no finalzinho o escanteio, né? Mas o juiz aí já estava marcando perigo de gol, aí já falou, o jogo está definido, não foi nada, aí ele deu falta inclusive do filme. Mas foi isso que nós tivemos lá em São José dos Campos, o jogo tecnicamente, um jogo muito nervoso para o São José. O São José ficou jogando ali, o Palmeiras B começou a levar goleada, estava na cara que ia cair, mas o São José acabou fazendo aí a sua partida, a partida de um resultado, conseguiu sair na frente. O CAP teve aquela chance com o David quando o jogo estava 0-0, aquela chance com o David foi quando o jogo estava 0-0, ele não tocou a bola, 2 jogadores do CAP fechavam ali pelo meio da área, o Daniel e o Fernandinho, ele acabou tentando, o arremate acabou errando. Importante agora é a formação do grupo, né? Nós temos aí a formação do grupo, o CAP está no grupo do Red Bull, do São Bernardo do Noroeste, joga aqui contra o Red Bull no domingo, na estreia, depois vai a São Bernardo no estádio 1º de maio, muita gente fala de grama sintética, não é grama sintética, é grama normal lá. Olha lá, segunda rodada vai ser no dia 11, na quarta-feira, 19h30, São Bernardo e CAP no estádio 1º de maio, o CAP já jogou 2 vezes lá, empatou contra o Santo André e perdeu para o São Bernardo. Na terceira rodada o CAP recebe às 10 horas da manhã o Noroeste de Bauru. Nenhum jogo do primeiro turno tem TV aberta, não tem Rede Vida. Na quarta rodada o CAP vai jogar com o Noroeste em Bauru num sábado, né, às 19 horas, o jogo vai ser sábado, 19 horas. Depois o CAP joga na quarta-feira contra o São Bernardo, 7 da noite aqui no Tenentão, e fecha a sua participação no sábado contra o Red Bull lá em Campinas às 7 horas da noite. Aí os 2 jogos serão às 7. Esse jogo, Red Bull e CAP, tem chance de ser mostrado pela Rede Vida. É o único jogo que pode ser mostrado em canal aberto. Os jogos que o CAP vai fazer às 10 horas da manhã contra o Red Bull não tem TV aberta, e contra o Noroeste não tem TV aberta também, muito menos contra o São Bernardo às 7 horas da noite numa quarta-feira. Nós vamos ao intervalo e na sequência entrevistas com os jogadores do CAP. Nós estivemos no CT e mais comentários do Galo sobre a participação do CAP na reta final do Campeonato Paulista da Série A2. O CAP na primeira divisão, eu acredito, e você? Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. 24 horas, a drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita
acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão um lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Estamos de volta aqui pelo canal 23, Star News Esporte. O Isaac Alexandre nos pergunta através de mensagem, né? Quantos pontos que o CAP precisa para subir? 10 pontos. O CAP precisa de metade mais um, né? 18. Pelo equilíbrio do grupo, a gente acredita, como não vai ter time aí que vai levar sapatada do começo ao fim, com 10 pontos, 11 pontos certeza, mas com 10 pontos, 60%, tranquilo, dá para subir sim. De 18 pontos disputados, portanto 10 pontos é o que o CAP precisaria. Um abraço para o Isaac, obrigado pelo carinho. Um abraço para o Branquinho, né? Que não quis viajar para São José dos Campos, Branquinho. Está de brincadeira, Branquinho. O Branquinho está lá no residencial Ana Paulas, que tem mais de 20 pessoas lá na casa do sogro. Foi filar rango lá hoje, né? Mas eu vou te contar, hein, Branquinho, você também é fogo, hein? Ô Zezão, bota esse menino pra correr, Zezão. Isso come que é uma barbaridade, rapaz. Isso vai dar prejuízo. Isso dá um prejuízo quando vai comer fora aí que a gente vai viajar. Paga ele dobrado, vai almoçar, vai jantar. Rapaz do céu, o cara é bom de garfo, hein? Vai comprar por quilo a gente come lá 400 gramas, 500 gramas, o Branquinho, 1,4 kg, 1,6 kg, meu Deus do céu, não sei onde é que cabe tudo isso, né, Branquinho? Grande abraço a você, viu? Grande abraço mesmo. Bom, vamos ao trabalho que nós fizemos hoje à tarde, no CT nós estivemos lá e conversamos com os jogadores do CAP, e eles é que vão para campo domingo, né, nesse jogo decisivo, a grande decisão contra o Red Bull. A gente nunca ganhou dos Touros Vermelhos. Hoje eu vim com a camiseta vermelha, mas não é homenagem ao Red Bull não, viu? É o vermelho do CAP. Então vamos lá, Nazi, vamos ao CT, a matéria que nós fizemos hoje lá à tarde. Vamos ver. Muito bem, amigos da Star News, nós estamos aqui no CT. Hoje o CT do CAP. O CAP se prepara para a grande decisão do Campeonato Paulista da Série A2. A estreia é domingo contra a equipe do Red Bull aqui no Estádio Municipal Tenente Carriço.
às 10 horas da manhã. Red Bull, São Bernardo e Noroeste são os adversários do CAP. O CAP joga no domingo, joga na quarta-feira contra o time do São Bernardo em São Bernardo e joga depois em Penápolis no outro domingo às 10 horas da manhã. A estreia, portanto, é neste domingo no Tenentão. Estou aqui ao lado do volante Nildo, da equipe do CAP, foi presença marcante no time do CAP em praticamente todos os jogos do CAP na fase de classificação e agora já enfrentou a equipe do Red Bull e agora pega o Red Bull aqui nesse primeiro jogo da decisão, Nildo. Como é que está o time do CAP para esse momento decisivo, o acesso para a Série 1 que todo mundo quer? Primeiramente quero agradecer a oportunidade, né? E nós jogadores sabemos da dificuldade que é o quadrangular, mas em toda a dificuldade nós temos que ter inspiração, força de vontade para superar todas elas. E nós jogadores estamos cientes de vamos enfrentar a equipe do Red Bull e tenho certeza que nós temos condições e capacidade para vencer esse jogo. Nildo, até que ponto essa folga que o CAP teve aí para poder treinar, para poder descansar, pode ter reflexos positivos agora nesse momento decisivo? Com certeza, né? Nós jogadores sempre estamos conversando, essa semana é uma semana boa para procurar trabalhar, corrigir os erros que aconteceu nos últimos jogos. E tenho certeza que nós estamos empenhados num só objetivo, que o objetivo maior de nós jogadores na cidade de Penápolis é o acesso para a primeira divisão. Então, tenho certeza que nós estamos se empenhando no máximo durante essa semana para domingo estrear bem nesse quadrangular com o pé direito. Como é que você avalia o grupo que o CAP caiu? Nós perdemos para o São Bernardo, perdemos para o Red Bull e empatamos com o Noroeste. Quer dizer, em tese, se a gente for analisar a primeira fase, nós somos o azarão aí nesse grupo. E até os adversários consideram assim também. Como é que você avalia o grupo que o CAP caiu, você que jogou, acho que contra os três, né? Contra o Noroeste, contra o São Bernardo e contra o Red Bull, o potencial dessas equipes por aquilo que eles mostraram e agora esse momento da decisão com eles novamente? Até o jogo contra o Velo, todo mundo respeitava o CAP, ninguém queria cair na chave do CAP. E depois dos outros jogos, nós tivemos a infelicidade de ter uma sequência de resultado negativo. O que estão se dizendo é que eles vão conseguir 6 pontos em cima da gente, mas eu acho que tem que ter o respeito. Ninguém vai vencer uma partida antes de iniciar e começar e terminar o jogo. Então eu tenho certeza que nós jogadores sabemos do potencial que nós temos, a força que nós temos de jogar em casa, então nós temos que ser inteligentes e tirar proveito de todos os aspectos. Muito bem, nós vamos bater um papo com o goleiro Ricardo, da equipe do CAP, que se prepara, como a gente já falou na matéria com o Nildo, para o início da grande decisão no próximo domingo, 10 horas da manhã, contra a equipe do Red Bull. Num grupo, Ricardo, que as pessoas estão apontando o CAP como o azarão. Acho que muito mais em função dos últimos resultados do que qualquer outra coisa. Mas como é que você, que é um jogador experiente, já está no CAP há algum tempo, conhece o clube, conhece os adversários também, o que você tem para falar para o torcedor a respeito desse momento decisivo que o CAP começa a viver? Bom, Célio, eu acho assim, quando começou, também acho que ninguém cogitava que nós fôssemos classificar. Nessa fase, zerou tudo, zerou pontuação, zerou gols prós, gols contras. Então eu não vejo dessa forma a gente como um azarão, não. Pode ser que fora de campo o Red Bull tenha mais dinheiro, o próprio São Bernardo, de repente até o Noroeste, mas dentro de campo eu não vejo dessa forma, não. Eu vejo que tem todas as equipes condições iguais, por estar todo mundo com 0 pontos, todo mundo com condições iguais de chegar à primeira divisão, inclusive a gente. Lógico que tem que se dar o respeito a eles, devido ao time do Red Bull ser um bom time, assim como o nosso também é. Mas se eles estão achando isso, é bom, porque eles vão vir para cima e é o que a gente quer, que eles deem espaço para a gente jogar. Então, se eles estão achando que a gente vai ser o azarão aí, pode vir firme aqui dentro, porque aqui o bicho vai pegar mesmo. Ricardo, teve até uma declaração do Márcio Goiano, que a gente está tentando, né, até para motivar também, porque a gente sabe que tem que contar com tudo, né, nesse momento final, mas basicamente ele disse para uma emissora de TV de Limeira que o grupo do Red Bull não era um grupo tão difícil e que inclusive o Penapolense ele tinha vindo jogar e era uma das equipes que ele achava que dava para fazer 6 pontos. Até que ponto uma declaração dessa às vezes mexe com o brio de um jogador de futebol, com um grupo que também busca com humildade talvez um acesso aí? Pois é,
Eu não esperava, né, um negócio desse vindo de um profissional. Eu acredito que as coisas se resumem dentro de campo, ele pode até pensar isso, mas sair falando isso daí, eu acho que não soa legal. Agora vamos ver se é isso mesmo, né, se é tudo isso, o time dele, porque se ele está achando que esse jogo do Red Bull, que eles ganharam da gente aqui, serviu de parâmetro para ele, ótimo, que ele pense que o nosso time joga daquele jeito lá. E aqui dentro ele vai ver que o negócio é diferente, uma equipe totalmente diferente em termos de aplicação, em termos de determinação, em termos de concentração, porque nós queremos ganhar o jogo. Agora, se ele está falando besteira aí, falando bobagem antes das coisas acontecerem, vamos ver o que vai acontecer, né? Ricardo, o jogo de domingo, primeiro aqui dentro de casa, tal, você que é um jogador experiente, sair num tiro curto, são 6 jogos só, na frente, pode significar realmente uma conclusão mais, não diria mais fácil, mas mais eficiente para a gente conseguir um acesso? Eu vejo que sim, porque dentro de casa, né, você somando os 3 pontos, você já larga eles para trás. Tudo bem que tem o último jogo contra eles de novo, mas quando chegar na última rodada, a gente já vai ter feito os 3 jogos dentro de casa. Se tudo correr bem, tudo dentro do planejado, com 9 pontos conquistados dentro de casa, com 2 jogos já feitos fora de casa também, possivelmente aí, por que não, 2 empates ou quem sabe uma vitória fora de casa também. Então de repente chega lá já com acesso garantido. Mas se não acontecer também, chegar lá precisando brigar para subir, por que não, né? Jogando os 3 jogos dentro de casa, eu acredito que com 3 vitórias aqui, mais 1 ponto fora, 10 pontos, eu acredito que consiga o acesso, né? Então o fator de você jogar o primeiro jogo em casa é importante por isso, de você já dar uma arrancada, você já jogar a responsabilidade para o adversário na segunda rodada, ter que ganhar, ter que se abrir, se expor para poder ganhar da gente, porque a gente já tem 3 pontos. Então eu acho que tudo isso daí é interessante e é favorável para nós esse primeiro jogo dentro de casa. O CAP pegou, o Red Bull perdeu para o São Bernardo e empatou com o Noroeste. Quer dizer, nós não ganhamos de nenhuma das 3 equipes com quem nós estamos no campeonato. Mas no momento em que o campeonato permitia algumas coisas. Agora, a gente sabe que vitória seria fundamental. E já tendo enfrentado essas equipes, o que você pode dizer do ponto de vista técnico? Você acha que é um grupo que está mais ou menos igual, ou você vê ainda um pouquinho de desvantagem da gente pelo fato da gente não ter ganho nenhum dos 3 jogos contra esses adversários? Bom, voltando a falar do Red Bull especificamente, o jogo deles, a gente não jogou bem, mas também é um jogo que na teoria não valia nada para nós, né? Então não vale muito como parâmetro. O jogo do São Bernardo lá foi um jogo difícil, mas foi um jogo igual, foi um jogo aberto, apesar da gente ter tomado de 4-2, mas chegou um momento lá que estava 3-2 o jogo e aberto o jogo, né? A gente poderia ter empatado sim. E o jogo no Leste a gente empatou em casa também, com um grande volume de jogo, com boas chances de gols, né? E não conseguimos ganhar. Eu, analisando assim, Red Bull, São Bernardo, no Leste são equipes fortes, tecnicamente também, igual a gente. Eu acredito que está meio nivelado. Não vejo uma grande diferença em relação aos adversários sobre a gente. De repente o plantel do Red Bull, com todo aquele investimento que eles fizeram, de repente eles têm 30 jogadores lá em condições de jogar. O que aqui pode ser que tenha 20 jogadores, não sei exato o número de jogadores que nós temos no elenco. Mas o deles com certeza em números de jogadores é maior e em consequência também a chance de serem aproveitados também é maior. Mas não podemos assim ficar com medo ou achar que não vai dar, criar alguma coisa nesse sentido. Eu ainda sou muito otimista, eu acho que nós temos um grande time, nosso time é bom tecnicamente, nosso time é forte fisicamente, nosso time é um time guerreiro aplicado. Esses 4 últimos jogos não pode servir de parâmetro. Se os adversários estão achando que porque nós perdemos 4 jogos nós vamos ser o patinho feio da chave, eu prefiro que eles pensem assim. Mas a gente sabe a força que nós temos e dentro de campo, principalmente dentro de casa, o nosso time é muito forte. Isso daí, até aproveitando, pedindo para o torcedor realmente ir no campo, nos ajudar, nos incentivar, fazer pressão mesmo. Isso daí ajuda em relação à arbitragem, ajuda em relação ao adversário. Quanto mais gente dentro do estádio, para nós é melhor. Para o Star News Esporte, nós vamos bater um papo agora com o meia Dominguinhos, da equipe do CAP,
que se prepara para a grande decisão que começa domingo para a gente, esse jogo contra a equipe do Red Bull, às 10 horas da manhã no Estádio Municipal. Dominguinhos, ficou aquela expectativa com relação ao seu aproveitamento, por causa de um problema que você tem, acho que é uma lombalgia, né? O que você pode falar para o torcedor do CAP em relação ao Dominguinhos para esses 25 dias que o CAP vai ter aí de 6 jogos para fazer? Realmente eu tive um problema na lombar, isso faz 2 anos, né? Na Copinha de 2010. E voltou a doer, e essa semana passada eu fui poupado e estou bem melhor, espero poder contribuir aí, ajudar meus companheiros. Que tipo de problema justamente você tem, Dominguinhos? Essa dor nas costas, que é uma coisa meio já antiga aí em relação a você. Então, eu fiz o raio-x e no raio-x não detectou nada. O fisioterapeuta do clube falou que é uma lombalgia, mas no raio-x não detectou nada. Você é um jogador que estava meio que encostado aí na equipe do CAP, não vinha sendo aproveitado, nem treinar, às vezes você conseguia treinar quando estava aí o Ito Rock. Chegou o Edson Só e de repente você voltou pro elenco, voltou pro grupo, virou titular e hoje inclusive é tido quase que como um jogador imprescindível aí. O Edson está até pensando em montar um esquema aí que você vai ser um cara fundamental. Como é que você avalia essa sua reviravolta dentro do grupo do CAP? Futebol é bastante disso, né, Célio? A gente sempre nunca deixou de trabalhar, de treinar. Sempre respeitei o Ito, porque é um excelente treinador, nunca tive nada contra ele, mas era uma opção dele, né? Ele tinha já um time formado, tinha a base do ano passado que foi campeão da 3, e por isso não tinha espaço nem para mim, nem para outros jogadores entrar. Mas eu sempre continuei trabalhando, sabia que a oportunidade ia chegar e tinha que agarrar com bastante força. E como é que tem sido o Edson Só com você nesse momento decisivo até que a gente está vivendo no campeonato? Ele é um treinador que cobra bastante, né? Que nem ele disse hoje mesmo pela manhã na conversa, que enquanto ele estiver falando com o jogador, é que ele sabe que o jogador tem potencial e tem muito a dar para a equipe. Beleza. Dominguinhos, obrigado então pela participação. Uma boa semana aí para você. Gigante, vem aqui, Gigante. Ei, Luciano Gigante. Esse aqui vai conversar agora com os amigos aqui do Canal 23, da Star News Sport. E nós vamos avaliar com o Gigante aqui, que é um jogador que é importante na equipe do CAP, que veio desde o acesso aí, já está há algum tempo na equipe do CAP, falando a respeito dessa decisão, Red Bull, São Bernardo, Noroeste. E aí, Gigante? Acho que é um grupo difícil. Muita gente estava falando que pegar esse grupo era complicado, mas como se diz, dentro das 4 linhas, quem que vai ter que jogar é nós vamos estar dentro de casa. A gente não pode vacilar do jeito que a gente vinha vacilando aí nos últimos jogos aí. Gigante, esse jogo de estreia contra o Red Bull, nós perdemos de 3-1 do Red Bull. O treinador dele já contando praticamente com 6 pontos nos jogos contra o CAP, os 3 aqui dentro de Penápolis, os 3 lá em Campinas. Até que ponto isso mexe com o emocional, com o brilho dos jogadores do CAP? Acho que isso aí foi uma falta de respeito, né? Que ele falou, né? Que já conta com 6 pontos, ganhando as 2 do CAP. Então acho que nós temos que pegar isso aí como lição. Do jeito que ele não está respeitando nós, a hora que nós entrar dentro de campo, a gente não tem que respeitar. Nós temos que pegar a bola e ir para cima deles. Cada jogador nesse momento tem que colocar o coração na ponta da chuteira. E como se diz, vestir a camisa do CAP agora e contar com o apoio da torcida, né, para mostrar para ele que falar até papagaio faz. Como se diz, até cachorro fala, hein? Cachorro tá latindo, tá falando. Então nós temos que mostrar para ele dentro de campo que não adianta ele falar fora, ele tem que fazer dentro do campo. E esse jogo aí que nós falamos, esse jogo aí é o jogo da nossa vida, esses 29 dias agora 29 dias da nossa vida, como se diz, ou é matar ou é morrer. Então nós vamos matar, porque a gente não pode morrer não, e deixa ele ficar falando. Cada vez que ele falar, é um incentivo para nós. É nós pegar isso aí como incentivo e entrar para dentro do campo e olhar na cara dele e suar sangue, para mostrar para ele que ele tem que respeitar. Mesmo jeito que lá tem profissional, aqui também tem. O jogador dele, se fosse 1000 vezes melhor que nós, não estava jogando na Série A, não estava no Red Bull, estava no Palmeiras, no São Paulo. Eles estão nadando no mesmo mar que é nós, não estão nadando em mar diferente. Gigante, a gente sente que a motivação até para esse jogo, para esse momento decisivo, ela é outra, né? Nós tivemos um momento de instabilidade com essas 4 derrotas, o torcedor ficou meio chateado, meio desconfiado com relação ao potencial do CAP. Que mensagem que você tem para o torcedor em relação a esta fase decisiva agora?
É confiar no grupo, confiar no plantel, confiar na comissão técnica, na diretoria e nos jogadores. Porque quando começou a montar o time, muita gente falou que só entrar e não cair já é um título. E nós entramos para classificar e classificamos. Agora começa do zero. Então agora que a gente quer que eles vão no campo, motive a gente, fica apoiando a gente uns 90 minutos, igual eles fizeram contra o Velo, fizeram contra a Ferroviária, nós saímos perdendo no primeiro tempo. Então o que eles fizeram nesses 2 jogos foi muito importante. Quando o Audax também foi muito importante. Nós esperamos que eles vão no campo, apoiem a gente uns 90 minutos, terminar o primeiro tempo 0-0, voltar no segundo tempo. Apoia a gente mais ainda, que isso aí é um incentivo a mais pra gente. A gente vê a torcida ali no sol, gritando o nome da gente, gritando o CAP, gritando Penapolense. Acho que isso aí é importante, acho que isso aí dá uma força maior pra gente. Tenho certeza que no domingo eles vão lá, eles vão aplaudir nós, vão esquecer essas 4 derrotas que é passado, como o professor falou com a gente. Vamos esquecer que agora é outro campeonato, que ali é passado, vamos esquecer que agora é campeonato novo. Então, como se diz, vamos esquecer, nós já esquecemos, agora a vida nossa é só alegria e trabalhar essa semana para quando chegar dentro de campo, nós mostrar porque nós não classificamos à toa. Nós classificamos, nós vamos brigar para subir, primeiramente para subir e depois brigar para ir para a final. Eu tenho certeza que domingo a torcida não vai ficar triste, vai sair de lá feliz, que nosso time vai suar sangue para a gente conseguir esses 3 pontos, que esses 3 pontos é importante para a gente. Tá, e portanto nós tivemos esse trabalho hoje lá no CT, né, conversando com os jogadores do CAP. O que a gente pode dizer é que no CT do CAP, agora instalado ali na Estrada do Mineiro, o clima é outro, a expectativa é grande e agora é o torcedor. Eu acho que agora é a hora do torcedor ir ao estádio. Galo, um minutinho para a gente fechar. Você acha que o CAP entra com outro espírito, um espírito decisivo para essa reta final de campeonato? Até porque, Célio, se a gente vê com a experiência que o técnico tem e com ele mesmo nos expôs aqui bem claro, o CAP vem com uma equipe com novas jogadas, com novo treinamento, coisa que ele não teve tempo até hoje. Ele está aí, fez 15 jogos, 14 jogos pelo CAP, 14 jogos sob o comando do Edson Só, e ele nunca teve 7 dias para treinar a equipe. E essa equipe, e ele aqui nos confessou, ele está nos preparando essa equipe desde a quinta-feira, desde quando ele perdeu o jogo semana passada. E praticamente são 14 dias que ele está tendo para poder preparar essa equipe para esse novo campeonato que começa agora. Eu acredito no Clube Atlético Penapolense. Muito bem, dos 4 times, 2 vão subir, a gente espera estar entre esses 2. E essa jornada começa no domingo, cobertura da Star News, depois a gente vai trazer o jogo na íntegra durante na segunda, na terça e na quarta. Na quarta noite o CAP joga em São Bernardo. A Star News vai acompanhar os 6 jogos, essa caminhada do CAP nesse novo campeonato, as finais do Campeonato Paulista da Série 2. Que o torcedor realmente se conscientize que nós estamos numa final dia 2, numa reta final dia 2, e a definição para subir para a divisão maior, a divisão de elite do futebol paulista. Obrigado, torcedor, pelo carinho, obrigado ao Galo, obrigado ao Nazi, ao Jairinho, toda a equipe da Star News. Nós prometemos voltar, se Deus quiser, na próxima terça-feira, a partir das 9 horas da noite. A todos uma ótima noite, uma ótima semana, todos domingo ao Tenentão, e até uma próxima, se Deus quiser.